paz seja convosco. Eu sou o Renato, da Quadrangular Parque das Nações, do pastor Rico e pastora Jô, uma igreja preocupada em cuidar de você, cuidar da sua família e levar toda a igreja ao pleno conhecimento do reino de Deus. Quero te convidar a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu like aqui, ativar o sininho para sempre receber as notificações. Nós temos publicado aqui mensagens que vão edificar a sua vida. Que Deus te abençoe, fiquem na paz, é um prazer ter você aqui. Aleluia. É isso aí, pessoal. Eu quero continuar aqui com nossos vídeos. Eu fui tomado pelo Espírito Santo aqui. Estou feliz de poder compartilhar esses vídeos com vocês. E quero dizer para você que dá para a gente ser bênção. Dá para a gente ser diferente. Dá para a gente ser luz nesses dias tão difíceis. Tá bom? Dá para você agradar o coração de Deus. Dá para você ser casa de bênção. E eu quero aqui falar o segundo tópico que faz você ser casa de bênção. O primeiro eu falei sobre ouvir a palavra. Ser rápido em cumprir a palavra, né? Aceitá-la como regra. Aceitar como direção de Deus essa palavra sobre a tua vida. Eu quero que você entenda isso, porque é especial demais. Eu quero agora dizer para você que Deus chega no profeta e Deus chega nele e fala o seguinte para ele aqui. Quer ver? Eu vou pegar aqui rapidamente. Ele chega no profeta e fala assim, no versículo 6, no versículo 5: e eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não temas, nem temais as suas palavras, ainda que estejam contigo sarça de espinhos, e tu habites entre escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assusteis com os seus semblantes, ainda que são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, e quer que deixem de ouvir, ou deixem de ouvir, pois são rebeldes. Veja aqui, mas tu, ó filho do homem, ouça o que te digo, não seja rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. O texto então fala que é preciso quebrar essa condição de casa rebelde. Eu quero deixar claro aqui, Deus não te chamou para ser rebelde. A Bíblia diz que Deus nos libertou, nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Deus não aceita a rebeldia do lado dele. Deus não aceita essa condição. Não é que Deus ele não aceita, mas respeita a sua escolha. Por isso que é importante quebrar. É importante você quebrar esse vínculo, fazer uma mudança radical. Veja que na vida do profeta, Deus mandou ele, falou para ele pregar, mas disse para ele não se igualar. Porque tem gente que quer ganhar almas para Cristo e não vigia. Tem gente que quer fazer alguma coisa sem estar preparado, sem estar atento, e acaba cometendo o mesmo erro que as pessoas estão cometendo. Mas para você que quer deixar de ser casa rebelde, eu lembro quando eu me converti e eu não conhecia nada. Eu lembro quando me falaram acerca da crucificação, passo a passo, doía muito em mim. Quando eu já tinha assistido filmes, naquela época não tinha filmes como tem hoje, Paixão de Cristo, né, que mostra claramente ali como foi o sacrifício de Jesus. Na época era aquele Jesus de Hollywood, que colocava uma coroinha com uns pouquinhos só de sangue, sem nenhuma ferida, não mostrava direito a crucificação. Então não dava para a gente perceber o que era. Até o dia que alguém chegou em mim e falou tudo que Jesus fez. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu estava entendendo que se Jesus fez aquilo por mim, meu Deus, como alguém podia ter cuspido nele? Como alguém teve coragem
de causar a tortura, o sofrimento que causaram para Cristo. Eu ouvia o pregador falando e eu não admitia aquilo. Eu falava, como que pode? Até que chegou a hora que o pregador olhou bem para mim e disse, que decisão você vai tomar? Porque Jesus fez tudo isso por você. Tudo isso. Eu era um ex-alcoólatra. Eu bebia muito. Eu sabia que depois daquela palestra, a primeira coisa que eu ia fazer é voltar para as minhas amizades, era voltar para o bar, era voltar para o ambiente que eu estava acostumado. Mas aquela palavra me fez tomar uma decisão. O que eu iria fazer? Se eu iria continuar na vida que eu estava, ou se eu iria mudar? Se eu ia continuar como casa rebelde, ou se eu ia se tornar casa de bênção? Aquilo me fez refletir em todo o mal que eu já tinha causado. Aquela palavra me fez refletir em tudo de errado que eu já tinha feito. Deus mandou o profeta dizer, e disse para o profeta, seu papel é falar. Se eles não receberem, fique tranquilo, porque são casas rebeldes. Quer ouçam dessa, ou deixem de ouvir, são casas rebeldes. E eu estava nessa mesma situação, sabe por quê? Porque eu precisava decidir. Eu precisava escolher se eu ia voltar para a vida que eu estava acostumado, ou se eu ia ser aquilo que Deus queria que eu fosse. E eu tomei a melhor decisão. Eu escolhi ser aquilo que Deus queria que eu fosse. E estou sendo aquilo que Deus quer que eu seja. E serei aquilo que Deus quer que eu seja. E é isso que eu quero que você entenda. Essa palavra é um desafio para você. Você pode parar de ser a ovelha negra. Você está diante do vale da decisão. Você pode dizer para Deus agora, Deus, eu não aceito mais ser considerado a pior pessoa da minha família. Senhor, eu não aceito mais, Senhor, viver da forma que eu estou vivendo. Quantos conselhos você já recebeu? Quantas vezes Deus já falou com você e você não se decidiu? Eu não quero que termine esse vídeo sem você decidir, sem você escolher para que lado você vai. Para que lado você vai? Para o lado de Deus ou para o lado do mundo, do pecado, de Satanás? Muitos estão do lado, mesmo frequentando a igreja, mas está do lado de Satanás. Muitos que comeram o pão que Jesus multiplicou, estava do lado errado. Muitos que colocaram, quando Jesus entrava em Jerusalém, ovacionando ele, colocando flores, plantas e exaltando a ele. Quando ele estava sendo julgado, foram os que estavam gritando para soltar Barrabás e prender Jesus. Você não vai poder mais enganar. Você pode enganar o homem, mas Deus você não engana mais. Eu escolhi ir para o lado certo. E o lado certo não é o que eu me sinta bem. O lado certo é aquele que agrada o coração de Deus. E eu disse, a partir de hoje eu não quero viver mais para esse mundo. Irmãos, foi tão forte o que aconteceu, que eu orei, entreguei minha vida a Jesus. Eu me converti verdadeiramente. E talvez você que está aí, ouviu já os 3 vídeos, e talvez você está falando, o que eu faço agora? Faça o que eu fiz. Entregue a tua vida para Jesus. Quebre o vínculo com o pecado. Quebre o vínculo com o pecado desses dias. Quebre o vínculo com o mal desses dias. Entregue a tua vida a Jesus. Se reconcilie. Você que está afastado do caminho, se reconcilie. Deixa de ser casa rebelde. E você vai poder orar como eu orei. E eu queria que você que está aí do outro lado e quer fazer essa oração, quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero que você repita essa oração comigo. E depois, por favor, dê um sinal aí na nossa página que você fez a oração e que você se entregou a Jesus. Porque depois eu vou te orientar a fazer a segunda coisa. Depois de aceitar Jesus, é procurar uma igreja perto da sua casa. Procure um pastor dessa igreja e diga para ele, eu não quero ser mais casa rebelde. Eu quero ser bênção na mão de Deus. Me ajude, peça ajuda para o seu pastor.
Quando eu aceitei a Jesus, a segunda coisa que eu fiz foi procurar uma igreja onde eu me identificava. E eu fui para a igreja quadrangular. Fui acolhido, fui cuidado, aprendi tudo o que eu sei dentro da igreja. Porque eu queria permanecer firme com Jesus. Feche os seus olhos e que você possa repetir assim comigo. Senhor Deus, eu te peço perdão por todos os meus pecados. Senhor, eu estou agora como o pastor Rico esteve há 26 anos atrás. E eu quero te pedir perdão por todos os meus pecados. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor me ajude a ser casa de bênção. Eu não quero ser mais problema para a sociedade. Eu não quero ser mais problema para a minha família. Eu quero me arrepender. Eu te peço perdão por todos os meus pecados. E eu recebo o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Que Deus, o Senhor, me ajude a permanecer firme. E me ajude, Senhor, a sair dessa situação. Eu não quero mais drogas, eu não quero mais a prostituição, eu não quero mais o homossexualismo, eu não quero mais, Senhor amado, a vida fora do teu caminho. Me ajude a permanecer a mesma obra que o pastor Rico, o Senhor fez na vida do pastor Rico, faz na minha vida também. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Procure uma igreja. Não fique mais fora. E não fique na igreja escondido, não. Se apresente com o pastor. Se a igreja for muito grande, procure o líder, procure o diácono, procure o líder de célula, procure uma célula perto da tua casa. Mas não fique fora mais. Eu espero que Deus abençoe você, sua família, o bairro que você mora, a cidade que você mora. Que Deus nos abençoe. E se quiser nos visitar, no final, os nossos obreiros vão deixar o endereço da nossa igreja. Você vai poder nos visitar. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos vocês. Amém.